Tem um vídeo do Biden, quando ele era bem mais novo, uns 30 anos mais jovem do que tá agora. O bichinho tá catucando agora. Vocês viram esses dias que ele caiu? Cara, eu vi ele lendo um teleprompter e é assim... Ele lê a vírgula. Não, coitado. Ele lê o ponto e vírgula. Então, ele era senador na época. Tá. Quase um cargo vitalício de político, né, nos Estados Unidos, mas enfim. E aí ele falava: eu não sei por que vocês estão se desculpando por apoiar Israel. Israel é o melhor investimento de 3 bilhões de dólares que nós já fizemos. Porque se não houvesse uma Israel, nós teríamos que criar uma Israel. O que isso nos demonstra? É interessante ter uma base militar ali, do lado uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Não, ele complementa, ele diz, para proteger os nossos interesses na região. Perfeito, obrigada. Então, mas eu, além de pensar, digamos, a injustiça da questão palestina, eu gosto muito de entender e explicar o Oriente Médio, o mundo árabe, o mundo muçulmano. Então, eu não falo apenas de Palestina, eu gosto desse universo inteiro. Então, quem quiser me seguir com mais profundidade, assim, aí é o texto escrito mais frequente, é essa plataforma chamada Substack. É só procurar Selective Blindness ou cegueira seletiva no Substack, ou Salem H. Nasser Substack. E eu estou em todas as redes, que eu hoje já não gerencio mais assim, pessoalmente, porque sou meio sensível às mensagens de ódio. Entendo. Mas estou em todas, mas assim, onde vai encontrar o conteúdo mais... Você de fato. Isso. Tá. E o conteúdo mais profundo, digamos. Aí é mais compreensão das dinâmicas, dessas coisas diferentes que a gente falou, sobre a perspectiva militar, sobre os balanços, sabe, o equilíbrio de poder, sobre cultura, sobre religião. Então eu dou alguns cursos, né, sobre isso, mas hoje eu escrevo no Substack, e ali, a partir dali a pessoa vai poder conhecer mais coisas. Salem, tem um ponto muito interessante nessa questão, porque havia um slogan sobre a criação do Estado judeu na Palestina, que era uma terra sem povo para um povo sem terra. E aí, vamos para os dados agora. Os dados são muito interessantes, porque havia há um dado do censo de 1922. O dado havia 27 palestinos por quilômetro quadrado na Palestina. A China, naquela época, já era o país mais habitado do mundo. E havia 32 chineses por quilômetro quadrado na China. Então, não é que não havia povo. É que havia um ideal tão racista que nós não éramos considerado povo. Nós não éramos considerado pessoas, de fato. Então, é muito interessante quando a gente lê as cartas. Tem um livro bacana, que acho que é a História da Palestina. Depois eu vou citar melhor aqui. Que ele traz as cartas do pessoal que estava implementando o projeto sionista naquele momento. Igor, sou brasileiro descendente de judeus. Quando te sugeriram ouvir os palestinos e você disse que os levaria aí, duvidei muito da sua palavra. Dou-lhe os parabéns pela promessa cumprida e pela coragem. Imagino a pressão que judeus de pouco caráter fizeram para que você não desse voz ao outro lado. Sionista é gente perversa e mentirosa mesmo, acredite. Enquanto um podcast com limitada inteligência põe ativista do PSOL para simular debate com sionista, numa clara ofensa à inteligência ao público, vocês do Flow tratam o tema honestamente. Parabéns. Obrigado, cara. Eu acho. Obrigado. Mas não é nada assim, o jeito que eu enxergo a coisa é apenas eu fazendo o meu trabalho, pra ser sincero. Ótimo. Não tem, sei lá. Que nem quando eu conversei com os judeus, eu falei, cara, claramente tem uma questão que precisa ser resolvida. A gente tá falando de território, estamos falando de várias paradas aqui. E assim, eu não tô falando aqui que eu sou a favor de Israel ou a favor da Palestina. Eu quero que você me conte aqui o teu ponto de vista, que foi o que eu acho que deu para vocês fazerem, né? Obrigada. A história do hospital, por exemplo. Muito se falou sobre que o hospital foi errado o míssil e tudo mais. Vamos lá. O único envolvido nisso tudo, que tem motivo para esconder que bombardeou um hospital, é Israel. Porque é crime de guerra, Israel é um Estado, então responde, né, proporcionalmente.
E a única pessoa que tem motivo para bombardear Gaza é Israel. E é razoável a gente observar alguns fatores que estão ao redor, né? Um pouco antes do bombardeio do hospital, a gente teve um pedido de evacuação. Uhum. E aí, depois do ataque, eles publicaram um vídeo que não era nem desse ano e que tinha 4 horas de diferença do ataque. Eu vi isso. Você viu? E depois eles excluíram. Então, não é muito suspeito isso? Por que eles estão mentindo? Qual o motivo para mentir dessa forma? Porque isso é considerado crime de guerra. Não, depois, e aí assim, há punições sobre isso. Que há crimes de guerra, assim, sobrando, sabe? Assim, Sobrando. E eu faria até uma proposta, que assim, tem 5 anos já que a Palestina entrou com um pedido de investigação no Tribunal Penal Internacional para investigar crimes de guerra e crimes contra a humanidade que acontecem na Palestina. É claramente a demonstração de que não importa essas vidas, porque elas não são pessoas. Então, mostra pra gente um ciclo de violência e de... O que a gente está vivendo agora é muito parecido com o que a gente vive aqui no Brasil. Tu pega a população negra, você escraviza ela, você joga ela para a margem da sociedade. Quando você não tem mais como sustentar um sistema escravocrata, você joga ela para cima do morro, não dá saneamento básico, não dá saúde, não dá o mínimo de condição de vida estável. E aí, quando uma parcela dessas pessoas, que é pequena, se revolta e quer tomar as coisas à força, é como se a polícia militar fosse lá na favela e bombardeasse a favela inteira. Bum! É isso. É isso que está acontecendo nesse momento. Porque quando a gente fala do dia 7 de outubro, as pessoas olham para o evento isolado e não olham para um todo. E aí, como a gente não é humano mesmo, nem se coloca no lugar dessa pessoa. Porque é desumano. Assim, eu falo isso aqui, tem uma dose de sofrimento nisso tudo que eu estou falando, porque eu estou vivendo isso, nós palestinos estamos vivendo isso o tempo todo. Eu estou aqui hospedada na casa de uma palestina, ela virou para mim e falou: você está fazendo tudo o que você pode fazer. E a minha sensação é de impotência, porque eu sinto que as vidas que estão sendo tiradas já foram precificadas. E a resposta está muito clara. O lucro que vem em cima dessas vidas vale muito mais a pena do que o preço que vai ser pago depois por tantas vidas terem sido ceifadas. Então, o máximo que eu posso fazer aqui, na minha ínfima existência, é tentar passar para as pessoas o que está acontecendo. E é muito simples achar o que está acontecendo. Não é a Mainara, não é o Salem que está falando. São várias instituições. Está na internet. É só pesquisar. É muito simples. O máximo que eu posso fazer é tentar comunicar e falar para as pessoas não se calarem diante de um genocídio que está acontecendo, televisionado, ao vivo, na TV. Teve até uma declaração do Congresso Nacional de Rabinos dos Estados Unidos, onde eles falam o seguinte: a utilização do discurso, a manipulação do discurso de antissemitismo para falar que criticar Israel é antissemita, na verdade, é antissemitismo. Porque é como se você impusesse a alguém impusesse a alguém uma nacionalidade. Então, se eu quiser me converter ao judaísmo, eu tenho que ser obrigatoriamente israelense? E aí eles também falam nessa carta algo muito interessante. Israel é um Estado e não é um ente divino. Tem que ser visto como Estado, tem que responder como Estado, analisado como Estado. E, para falar a verdade, não tem nada mais Idade Média do que um Estado teocrático, né? Então, é bem contraditória essa história aí de Estado moderno, democracia e então, etc. Eu acho, assim, conectando isso com a discussão sobre a paz, né? Eu estou dizendo, assim, uma perspectiva que eu acho que ela não é real, assim, porque isso não tem as condições políticas para isso acontecer. Querem que nós morramos calados. Esse é o ponto. Querem que a gente calhe a boca e morra sem fazer barulho.
Esse é o ponto. Então, dizer essa estratégia, culpar o povo palestino pela sua própria morte. Cara, a gente está morrendo há 76 anos. 76 anos. De quem é a culpa dos 800 mil palestinos que foram expulsos de suas casas? De quem é a culpa dos palestinos mortos e enterrados em covas coletivas quando se negaram a sair de suas casas? Não existia Hamas nessa época. Não existia Hamas quando meu avô foi obrigado a vir para o Brasil porque não estava suportando a guerra e porque as pessoas estavam morrendo de fome. Não existia Hamas quando a água foi contaminada e todos os meus tios foram esterilizados e não puderam ter filhos. Inclusive, isso está dentro do conceito de genocídio. Impedir a reprodução de um certo grupo. Falar que o povo palestino é culpado pela própria morte é defender genocídio. Ao vivo. Isso não é só horrendo, é criminoso. É criminoso. Quando o Brasil leva para o Conselho de Segurança da ONU uma proposta de cessar-fogo, e aí tem 12 aprovações, 2 abstenções, que é uma do Reino Unido, que, né, basicamente dá de presente um estado de colônia para Israel, então é como se fosse uma herança, e a Rússia, que está em guerra, não pode falar muita coisa, né? E aí você tem um único veto, que é dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos levantam a mão para vetar um cessar-fogo onde tem tanta gente morrendo, e você fala, por quê? Por que um veto? E aí você faz aquele caminho do follow the money, né? Os Estados Unidos é o maior fornecedor de armas para Israel. Então, cada arma que bate num peito como o meu, palestino, é lucro. Cada bomba que cai sobre cabeças como a minha, é lucro. Cada escavadeira para demolir casa de palestino, é lucro. E aqui vai mais um dado interessante. Existem 2 indústrias que movimentam muito financiamento de campanha nos Estados Unidos. A primeira é a farmacêutica, então te deixar doente também é uma intenção. A segunda é a bélica. Você já percebeu que os Estados Unidos estão sempre em guerra? Em algum lugar do mundo? Sempre. Então, eles são a polícia do mundo, né? Então, tem arma no Iraque, vamos invadir o Iraque. Nunca foi comprovado. Resultado, muita gente morta, um país devastado. Alguém tem que movimentar a indústria bélica dos Estados Unidos, porque senão não tem financiamento de campanha. Então, o movimento do Follow the Money mostra pra gente que tem muito interesse no capital envolvido. E é por isso que eu me questiono tanto sobre a humanidade. Porque se a gente coloca o interesse econômico sobre tantas vidas que estão sendo ceifadas, tanto palestinas quanto israelenses nesse processo, não é de se realmente questionar a humanidade e o senso de que a gente está tendo agora e questionar também se a humanidade evoluiu. Bom, primeiro de tudo, todo mundo precisa se entender ali, chegar no mínimo possível ou qualquer coisa nesse sentido. O que vocês propõem que seja o quê? Eu proponho a extinção do Estado de Israel. Não. Eu acho que Israel, se quiser sobreviver, né, como Estado, o melhor interesse de Israel seria permitir a criação no sentido de a possibilidade de existência de um Estado palestino nos termos, sabe, que os palestinos concordaram em 93 e tal, um Estado razoavelmente contíguo, sabe, próspero, independente, autônomo. Se eles não fizerem isso, não haverá paz. E aí haverá uma corrida para quem destrói o outro primeiro, entendeu? Porque hoje Israel está nessa corrida, que é a corrida de impedir que haja um Estado palestino, que a maior parte dos palestinos seja expulsa e que os que ficarem serão cidadãos de segunda classe, certo? É porque numa manifestação qualquer, sabe, o cara está jogando uma pedra, ele toma um tiro, tem uma política... Outro dia eu estava lendo uma tese sobre isso, uma tese acadêmica, em que eles atiram nos membros das pessoas para que elas sejam forçadas a amputar os membros, sabe? Então tem muito amputado, né, de braço, de perna, tem muita gente que fica cega porque, sabe, toma o tiro exatamente. Então,
E pela primeira vez agora, houve bombardeio na Cisjordânia, porque há uma reação e há acampamentos de refugiados também na Cisjordânia, que foram expulsos de algum lugar da Palestina e se organizaram no novo... Então, Jenin, por exemplo, ontem e hoje, estava tendo operação militar israelense contra esse campo de refugiados que tem meio quilômetro quadrado, sabe assim? Então, essa violência, mesmo na Cisjordânia, ela é permanente, sabe? Há, claro, resistência ali, ou há, sabe, uma tentativa, né, de levante. Ela não tem nada de, sabe, de antissemita, mas é uma pressão enorme sobre a narrativa, sabe? É porque a perspectiva que se tem, normalmente, ou pelo menos aqui eu tinha, que, assim, na verdade, são palestinos que estão entrando em uma forma de guerra com Israel. E aí entram nesse conflito aí discussão de algumas motivações, por exemplo, política ou religiosa, né? Sim, sim. E aí eu já vi uns caras falando que claramente antissemita a parada. O outro fala que é claramente uma parada que tem a ver com religião, não sei o quê. Só que vocês têm um ponto de vista diferente, que não é de fora para dentro, é de dentro para fora, sim, né? Sim. Então, esse movimento de dentro para fora, vocês enxergam ele como um movimento de colonialização, não religioso ou alguma outra parada? Principalmente, eu acho que ele é territorial e político sim, tem uma raiz, né, colonial muito forte. O sistema hoje é um sistema colonial de assentamento, né? Em inglês eles dizem settler colonialism, né? Ou seja, você realmente está tentando fazer uma substituição da população colonial. Há uma disputa entre franceses e ingleses, né? E é interessante que essa disputa acontece exatamente no meio da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, antes mesmo de terminar a Primeira Guerra Mundial, eles já estavam distribuindo entre si os territórios do Império Otomano. Então, eles fazem o famoso Acordo de Sykes-Picot, em que eles dividem ali entre eles, e eles até mudam o mapa do que seria o Iraque histórico, porque o Iraque vai ficar com a Inglaterra, mas tinha uma região rica em petróleo, então eles pegam uma região a mais, que seria da Síria, para incluir no Iraque, porque era do interesse... Então, isso é o comecinho da descoberta do potencial do petróleo como matriz energética. E, além disso, eles queriam um aliado num lugar tão estratégico do mundo, porque não só tem o petróleo, que o petróleo não é só onde você descobre, mas é por onde ele vai passar para chegar na Europa. Né? Sim. Então, a costa da Palestina era o lugar preferencial para você fazer chegar os oleodutos para que ele seja embarcado em navios e depois levado para a Europa. E você teria um estado também na fronteira do Canal de Suez, né? que é um lugar de passagem estratégica para o comércio mundial, etc. E a agenda sionista, que já se movimentava desde o final do século XIX. Tanto é que a declaração que o Balfour, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, faz favoravelmente à instalação de uma terra, sabe, para o povo judeu e tal, ela é enviada para o Rothschild, que era já um grande banqueiro e era o financiador, né, da agência judaica, que estimulava a imigração em direção à Palestina, né? Já num primeiro momento, a divisão era a seguinte. Vamos colocar aqui em números, né? Porque eu acho importante que a gente fale dos números. Tanto é que essa é a pressão que eles fazem sobre os diversos países para que reconheçam Jerusalém como sendo a capital de Israel. E não é metade de Jerusalém, é Jerusalém inteira, certo? Então tem um processo que os palestinos percebem muito claramente de expulsão gradual, de retirada da identidade, de extinção, né, da relação desse povo com a sua terra, sabe? Isso é uma política do dia a dia muito antiga.
E agora está ficando, com esse governo, especialmente do Netanyahu, né, está ficando muito, por um lado, muito mais radical, mas muito mais explícita também, confessada, sabe? Então, você está dizendo que Israel não ficou satisfeito com o território que foi designado? Não. Já num primeiro momento, a divisão era a seguinte. Vamos colocar aqui em números, né? Porque eu acho importante que a gente fale dos números. Porque, cara, quase ninguém nunca ouviu falar sobre os palestinos, o povo palestino. É que é uma realidade que está fora do nosso olhar. Sim. É isso que eu estou chamando de cegueira mesmo. Ela está fora, a gente não percebe, entendeu? É incrível isso, é fenomenal, mas é verdade. Sim. Tem uma pesquisa que acontece anualmente na Palestina. Às vezes mais de um ano. Mais de uma vez ao ano. Essa daqui é de 2022. Tá. O problema é que não tem governo israelense que faça isso, por quê? E aí, quando perguntado aos palestinos sobre a preferência deles por uma questão de paz e etc., 26% deles respondem que prefere a solução de 2 estados, então um palestino e um israelense. 28% responde que eu prefiro o Estado binacional em toda a Palestina. 19,3% responde que não há solução para o problema. Então, isso mostra uma desesperança. Nossa, uma galera, né, cara? Uma desesperança muito grande, algo no sentido de, cara, acabou. Para com isso, a gente já foi massacrado o suficiente, sabe? E 22,8% responde um Estado palestino. São dessas pessoas que a gente está falando. Então, já é uma calamidade por si só. Já é um ambiente infernal por si só. O desespero, o impacto psicológico, né, sobre as pessoas que vivem ali, sobre o jovem, falta de perspectiva. 80% da população depende de alguma ajuda da Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos. Então, assim, é um desespero realmente muito profundo, né? Essa vivência. Ela está falando do controle, tem coisas que são meio diabólicas, assim, porque o controle israelense incluía um cálculo sobre o mínimo de calorias que cada pessoa deve, sabe, consumir por dia, e eles limitavam a entrada de comida a esse mínimo, sabe, de calorias. Então, realmente é uma operação muito... Tem um argumento para fazer isso, assim, de maneira tão severa? A realidade é assim, o Hamas, né, que se formou nos anos 80, final dos anos 80, ele foi formado, inclusive, com alguma colaboração israelense para poder fazer frente ao OLP, que era, na época, o principal adversário. Quando a OLP fez o acordo de Oslo e passou a acreditar que o acordo daria em um Estado, né, e que Israel cumpriria isso, o Hamas e outros grupos de resistência se mantiveram na ideia de que não tinha acordo com Israel, né? Só que... Mas assim, por quê? Porque eles não queriam que o Estado de Israel fosse ali simplesmente. Eles não... Bom, primeiro, eles têm uma posição de princípio, né, de que o Estado de Israel não deveria se constituir ali. Aqui há sempre uma questão, né? O problema não é estritamente com o judaísmo ou com os judeus, é com a figura do Estado de Israel. E eles não acreditavam que os israelenses e os americanos cumpririam as promessas, como de fato não cumpriram. Em 2005, eles ganharam a eleição geral palestina e formaram um governo, digamos, de coalizão com a autoridade palestina. Mas conseguiram governar menos de 2 anos, porque os Estados Unidos forçaram uma espécie de golpe de Estado. E houve quase que uma guerra civil entre eles, e o Hamas ficou isolado em Gaza, né? Eu acho que para a gente falar sobre Gaza, a gente tem que falar o que é Gaza, né, primeiro. Porque Gaza, em primeiro lugar, já é um campo de refugiados. Os refugiados de 1948, da Nakba, quando mais de 800 mil palestinos foram expulsos de suas terras, parte vão para Gaza. Então, Gaza já é um campo de refugiado. E, em 2007, Gaza é cercada pelo exército israelense num sistema de que nada entra, nada sai, sem fiscalização. Então,
Ninguém entra, ninguém sai sem fiscalização. Comida não entra, comida não sai sem fiscalização. Enfim. O abastecimento de luz, desde 2007, é de 4 horas diárias. 4 horas por dia. O abastecimento de água é extremamente precário, porque 96% das fontes de água da região são impróprias para consumo. 47% da população de Gaza tem até 17 anos, então olha a expectativa de vida dessa população. Terrível. E tem um outro ponto também, que é cerca de 50% das crianças de Gaza sofrem de desnutrição. Então a gente está falando de uma população que é 2,2 milhões de pessoas vivendo numa faixa de 41 de largura, de 41 quilômetros de largura por 10, de 41 quilômetros de extensão por 10 de largura. Segundo a ONU, é uma das regiões mais densamente habitadas do mundo. Está dizendo que os israelenses estão agindo para que os muçulmanos se tornem minoria ali e percam o controle. Não só minoria, como, mas, na por verdade, exemplo... eles estão fazendo isso muito antes de 1948. Mas, por exemplo, uma das razões que foram dadas pelo Hamas para esse ataque agora é justamente o aumento das violações da mesquita de Al-Aqsa. Os colonos judeus, sob a liderança de um ministro do Netanyahu, que é ele mesmo um colono, né? Eles estão aumentando a frequência com a qual eles entram na mesquita, violam, portanto, a sua santidade, etc., usam de violência contra os muçulmanos que estão ali rezando, contra as mulheres, etc. E tem um projeto desse grupo político israelense, né, que é muito antigo e que é confessado, que é a destruição da mesquita. Por quê? Porque para eles ali é o lugar do templo, do segundo templo que teria sido destruído pelos romanos. Então, para eles têm que destruir a mesquita e reconstruir ali. Isso é uma visão extremista religiosa ou é uma visão de Estado? Meio que o que você acabou de falar aí, que só tem essa violência porque o Israel provoca e tal, mas eu não sabia e eu não tinha visto em lugar nenhum que isso que vocês também me falaram hoje, que Israel impede que exista um Estado palestino. A gente está num momento agora em que as pessoas olham para o povo palestino e falam: eles não querem paz, não tem conversa com eles. Poxa, mas quantas vezes nós sentamos para conversar? Quantas vezes nós cedemos tudo que nós tínhamos? E é desesperador essa sensação, porque em Gaza há uma situação de calamidade tão grande que as pessoas se radicalizam por uma falta de expectativa. As pessoas se radicalizam porque cansaram de ver a filha tomando água do esgoto para não morrer de sede. Porque cansaram de passar fome. Porque cansaram de não ter nada para fazer. As pessoas estão desempregadas, as escolas foram bombardeadas, não tem sistema de saúde, o sistema de saúde está em colapso. O que tu faz numa situação dessa? Assim, é também se botar num lugar e falar: cara, eu como ser humano, o que eu faço numa situação dessa? Eu condeno as ações do Hamas no conforto dessa cadeira aqui, com essa água na minha frente, com a certeza de que saindo daqui, eu vou comer algo bem gostoso. Essa é a falta de perspectiva. Esse é o ponto. É que as pessoas olham para nós e não se colocam no nosso lugar. Eu cheguei a ver uma discussão no Twitter lá, falando que... Então tá, vamos dizer que eles então impedem a criação do Estado palestino. Mas não é exatamente isso que a gente fica sabendo por aqui. Tem a ver com lobby de comunicação, alguma coisa? Totalmente. Com certeza. Totalmente. Sim. E é interessante, porque assim, eles falam, cara, estão batendo na gente, pô. A mídia. Ou seja, é o mesmo argumento, sabe qual é? Sim. Então, mas, assim, como é público, eu posso te falar, né? Mas, por exemplo, há 2 anos atrás, em 2021, foi a última explosão de violência lá, em que também houve um ataque por parte do Hamas, mas que tinha sido provocado por uma situação que estava acontecendo em Jerusalém,
onde algumas famílias palestinas estavam sendo expulsas das casas onde moravam, e os colonos vindos, um deles pelo menos falava no vídeo, depois vocês podem capturar, falava num sotaque americano, né? E a mulher diz para ele, Jacó, você está roubando a minha casa. E ele diz para ela, mas olha, se eu não roubar, algum outro vai roubar. Quer dizer, algum outro vai ocupar a sua casa, certo? Então, ó, sinto muito, você vai sair, vai ser expulsa da sua casa e eu vou ocupar. Isso faz parte... Primeiro, sim, você pode considerar isso sob o ponto de vista do drama pessoal, né? Você está há 50, 100 anos morando naquela casa e alguém chega e diz, ó, você tem que sair e o colono... Em Jerusalém. Tem um aspecto mais geral, que isso é um modo de controlar Jerusalém. Então, há uma política israelense de esvaziar os entornos de Jerusalém de palestinos para que Jerusalém inteira seja totalmente ocupada por israelenses judeus, porque essa é a política deles. Agora, só sobre a questão do religioso e tal, o antissemitismo é uma criação europeia, sabe assim? O Oriente Médio não tem nada com isso, sabe assim? O Oriente Médio sempre viu a convivência do muçulmano, do cristão e do judeu ao longo de séculos, assim. Eu estou falando desde que surgiu o Islã, essas três religiões convivem ali e elas têm zero estranhamento uma com a outra. Não tem um problema de alguém abrir um templo judeu, sei lá, Zero estranhamento, zero estranhamento. É importante a gente falar sobre isso, porque a Palestina é o berço das três religiões abrâmicas. Verdade. A Palestina é o lugar onde o judaísmo se desenvolve, onde o islamismo se desenvolve. A Palestina é o lugar onde Cristo nasce. Belém é território palestino. Então, você lembra que eu te falei que ali já foi um lugar globalizado? As pessoas passavam por ali? Sim. Então, me explica uma coisa. Como é que havia tanta variedade de pessoas, de crenças, de religião, e havia guerra religiosa? Ah, mas e as cruzadas? As cruzadas era uma guerra de cristãos europeus contra muçulmanos árabes. Percebe que há uma questão de localidade e de supremacia de ideologia, de local. Então, eu realmente enxergo como um projeto colonial. Porque, eu te falei, eu sou cristã. Eu não consigo suportar e não me desce na goela que a religião, mais uma vez, está sendo usada para cometer tanta atrocidade. Porque a religião várias vezes foi usada para isso. Na escravidão, a gente viu. Os negros eram escravizados porque eles não tinham alma, que eram seres inferiores. Um discurso bem parecido com o que a gente está ouvindo agora. A Inquisição também foi isso. Então, eu não admito que a religião e que a fé seja, mais uma vez, instrumentalizada para interesses pessoais e econômicos. Isso não me desce na garganta.